Em 1975, na época da independência, Moçambique tinha uma taxa de analfabetismo superior a 95% de analfabetos. Então havia carências de tudo no país, em todas as áreas, não é? Obviamente, quando o país começa a se reconstruir, você tem que definir prioridades. É um país mergulhado na fome, na miséria, enfim, completamente pilhado pelo colonialismo, e a gente sabe, historicamente tem sido isso em todo lugar. A área da cultura, ela sempre fica relegada para um segundo plano, não é? Houve, obviamente, algum incentivo ao cinema. Foi criado um Instituto Nacional de Cinema. Nesse Instituto Nacional de Cinema, inclusive, trabalhou Rui Guerra, o cineasta Rui Guerra, que muitos acham que é brasileiro, ele é moçambicano. Aquele engenheiro mais velho, Mendes, como é que chama? Chama Mendes, né? É, acho que é. Falei com ele, para 15 dias não dá, com essa chuva, você acha que vai dar não vai dar para entregar isso? Pedi um aumento, eu estou trabalhando com 20% só dos operários. Ele tem um filme feito em Moçambique, que não é conhecido aqui, um filme chamado Moeda, Moeda não com O, Moeda com U, Moeda, que é o nome de uma cidade no norte de Moçambique, onde houve um massacre no tempo colonial e que todo ano a população naquela data faz uma representação teatral. A cultura de cinema em Santo Tomé é muito fraca. Só para ver que a população, nós temos em Santo Tomé a volta de 170 mil habitantes, um único cinema, que é o Cinema Marcelo da Veiga, que foi construído há muitos anos. Ele teve durante volta de 10 anos paralisados e volta ao encontro agora. A produção de filmes em Santo Tomé não é muito forte. Pela história que eu sei, em Santo Tomé, foram produzidos pelo menos 2 filmes que eu me recordo. Tem um que é o Island, que foi produzido por cineastas em parceria com autores santomenses e franceses. E outro é Frutinha do Equador. A Frutinha do Equador conta muito mais a história de Santo Tomé e Príncipe. É uma fruta gigante que aparece no meio do nada em Santo Tomé e Príncipe. Ele vai buscar na qual a Rádio Nacional divulga, os outros meios de comunicação vai divulgar. E as pessoas, todo mundo fica muito assustada com o aparecimento dessa fruta, que é uma fruta gigante. Tem um país em África chamado República Saariana Democrática, que muita gente desconhece, porque esse país, ele até agora está a ser ocupado por Marrocos. Marrocos é um outro país africano que está colonizando essa República Saariana Democrática desde 1975. Mas mesmo aí você tem diretores nesse pedaço de terra que era o antigo Saara Ocidental, que era uma colónia da Espanha, você vê que mesmo aí surge cinema. Eles estão em luta contra o ocupante marroquino, então a prioridade é conquistarem a sua soberania, a sua independência, a sua dignidade. E tem um diretor que fez um filme com este nome: Temos a morte para dormir. Ou seja, nós agora em vida não podemos dormir, a nossa prioridade é lutar contra o ocupante marroquino. Tem uma diretora egípcia que fez um filme extraordinário chamado O País do Arco-Íris sobre a África do Sul. Mas é um filme eminentemente político, ele é um documentário que trata das lutas internas dentro do Congresso Nacional Africano, que é o partido de Nelson Mandela. Infelizmente, ele dificilmente virá aqui. Há tantos anos que estou aqui, só me dei conta, nestes anos todos, que foi o ano passado, há 2 anos, passou pela primeira vez aqui em Belo Horizonte um festival de cinema africano, no Palácio das Artes. Eu fui assistir a todos os filmes, me pergunto qual é a média de público que estava nas salas vendo os filmes africanos: 5, 6 pessoas. A internet é um vetor agora importante, e tanto que o cinema da Nigéria tem pegado muito no sistema da internet para fazer a distribuição. Nigéria e Gana também são 2 produtores fortes na África. Angola também eu acho que tem aproveitado isso. É um filme que fala sobre a história do Kuduro em Angola. É um filme que eu tive o prazer de ver graças à internet também. E eu acredito que há outras pessoas que podem acompanhar pela internet. Tem muitos sites de cinema africano, sites de cinema na África do Sul, de várias regiões, mesmo Moçambique tem sites sobre cinema. Então, aquele que se interessa por cinema africano tem hoje muita informação que pode colher na internet. O cinema pode realmente ajudar
a mostrar um outro lado do continente africano. Há bom cinema que está-se a fazer também em Cabo Verde, né? Há cinema que está a fazer no Senegal, cinema no Mali. Aqui no Brasil há muito pouca coisa chegando no cinema africano aqui, para as casas de cinema do Brasil. Eu espero que talvez com agora a realização da Copa possa aparecer também mais coisas do cinema africano aqui no Brasil. O Para Todos de hoje está diferente. Em vez de exibir um curta-metragem, fizemos uma matéria especial em homenagem ao líder político sul-africano Nelson Mandela. Conheça um pouco mais a trajetória de uma das maiores personalidades mundiais de todos os tempos. Acompanhe também como Mandela tem sido representado no cinema. Nelson Mandela, na verdade, é uma figura mítica, não é? Nem os maiores inimigos do Mandela conseguem apontar-lhe, fazer-lhe críticas, não é? Os indivíduos do apartheid, não é? Que o mantiveram preso, não é? Eles acabaram reconhecendo que Mandela é uma figura realmente que é difícil você encontrar figuras com uma clareza política tão grande. Se você vai à África do Sul, você entra em qualquer livraria, você encontra milhares de títulos sobre o Nelson Mandela, álbuns luxuosos. O Mandela realmente é quase um deus. E veja bem, mas isso tem uma razão de ser. O homem esteve 27 anos preso, não é? Várias vezes o regime do apartheid lhe assinou com a possibilidade de o libertar. Mas o libertava se ele fizesse cedências. Disse, eu não vou ceder. Eu posso morrer aqui na prisão, mas eu não vou ceder a vocês. Essa minha luta é esta, não é? Vocês é que vão ter que ceder, não eu. Takarani vamos onderani, takarani vamos onderani, takarani vamos onderani, wachinyani takarani. Takarani vanizonda, takarani vanizonda, takarani vanizonda, takarani vanizonda, takarani vanizonda, takarani vanizonderani, takarani vanizonderani, takarani vanizonderani. Os filmes que têm retratado Mandela, há dois que são os mais conhecidos, não é? Um que na verdade, é um relato do carcereiro do Mandela, não é? Que é um filme que passou há uns 3 ou 4 anos aqui em Belo Horizonte. É um filme belíssimo, não é? Em que, na verdade, o carcereiro que acompanhou o Mandela na ilha de Robben ao longo daqueles anos, ele foi tendo uma aproximação muito forte com o Mandela e foi vendo a estatura, a grande estatura como ser humano que o Mandela tinha. E ele se transformou, quer dizer, era um indivíduo ao serviço do apartheid, um racista, e ele ficou transformado no contacto com o Mandela. Não é? Então não se trata de mitificá-lo. E tem agora o filme mais recente que passou aí em Belo Horizonte, que é o Invictus, de um grande diretor norte-americano, não é? Clint Eastwood. Ele fez um filme muito bem feito, serviu-se de um ator, Morgan Freeman, que é um grande ator. É evidente que quem acompanha um pouco a questão de Mandela,
Claro, ele é um grande ator, o Morgan Freeman, mas ele não foi muito convincente, talvez até pela própria fisionomia dele. O Morgan Freeman tem momentos em que ele aparece com uma fisionomia bastante fechada, bastante triste. O Mandela tem uma fisionomia mais alegre, mais aberta, não é? mais atraente. Não é? O Morgan Freeman, nesse aspecto, claro, não é culpa dele, ele é um grande ator, ele fez o que era possível fazer, com as características físicas que ele tem, mas é um filme muito digno e ele relata um episódio que aconteceu, não se trata de mitificá-lo, realmente aquilo foi uma viragem na África do Sul, aquele encontro de rugby em que o Mandela realmente vai torcer por uma equipa que é uma equipa só feita por brancos, não é? Essa equipa de rugby, o rugby é o esporte da África do Sul, não é o futebol. O futebol na África do Sul é para alguns negros e tal, mas o esporte forte na África do Sul é o rugby. Então o Mandela vai realmente encapar essa situação de torcer, não é? Ir para o estádio, torcer por brancos. Não é? O negro fica assim, gente, mas como é que é isto? O nosso dirigente vai torcer por uma equipa que esteve sempre ao serviço do apartheid, não sei o quê. Então ele vai fazer essa virada. Nenhum analista político previa que a África do Sul pós-apartheid não pudesse cair num banho de sangue. Iria haver conflitos terríveis, o país iria entrar num caos. E realmente quem salvou o país do caos foi Mandela. Só um homem com a estatura dele poderia ter feito o que ele fez de evitar esse banho de sangue na África do Sul, porque eram ódios acumulados durante muitos e muitos anos. Não é? E para você trabalhar isso, para evitar esse banho de sangue, você tem que ter realmente essa estatura humana muito forte. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity of being the skunk of the world. Estes dois filmes são filmes muito dignos, não estão mitificando o Mandela, realmente o Mandela faz jus à fama que ele tem. Quando você hoje quer falar me fala de um político a nível mundial que você tira o chapéu. Você fala em Nelson Mandela. Onde quer que ele chegava, enquanto estava em condições de saúde melhores, realmente ele era muito reverenciado e com muita justiça, com muita justiça. Nós temos uma grande... Eu sou moçambicano, sou suspeito para falar, porque nós, no Moçambique, admiramos muito a trajetória dele, porque acompanhamos de perto a trajetória de luta do Mandela e do Congresso Nacional Africano. Moçambique, durante o regime do Apartheid, nós demos suporte ao partido de Nelson Mandela, ao Congresso Nacional Africano. Nós tivemos guerrilheiros dentro de Moçambique. Isso custou-nos caro, porque a África do Sul invadiu Moçambique e destruiu o país, não é? Então nós acompanhámos muito e nós travamos essa luta pelo regime, pela derrubada do regime do Apartheid, tanto que quando Nelson Mandela, como presidente da África do Sul, o primeiro país que ele vai visitar como presidente da África do Sul é Moçambique. Era importante haver outros Mandelas espalhados pelo planeta. Eu acho que a gente poderia construir uma humanidade muito mais interessante do que esta em que a gente vive. O Para Todos de hoje fica por aqui. Se você gostou e quer conhecer mais sobre o cinema africano, pode nos pedir dicas através do nosso e-mail, paratodos@ufmg.br. Você também pode ter acesso a vários filmes nigerianos pelo site que aparece na tela. E para assistir o programa online, você já sabe, www.ufmg.br/tv. Até o próximo programa. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro.